vamos falar dos cânticos de Natal. Eu não sei se você já ouviu falar esse termo, mas o cristianismo é a religião da música. Você já viu como a gente canta? Vamos louvar o Senhor. É aquela coisa, né? A nossa adoração está ligada à música. E é interessante porque essa declaração, o cristianismo é a religião do cântico e da música, é de Plínio, lá no primeiro século. E ela está em uma das suas 247 cartas, escrita a amigos, onde ele fala então sobre a descrição da vida cotidiana de Roma, da Roma imperial do primeiro século, e onde ele aborda o tema do cristianismo. Então ele vai falar para os amigos não cristãos que o cristianismo é a religião da música. E aí a gente vê que na verdade Jesus Cristo fez então do cristianismo a religião do canto e da música. E é isso que eu gostaria de abordar com vocês ao longo dos próximos domingos, né? E é por isso que a gente também canta no Natal, e não só no Natal, mas na Páscoa, no culto de ação de graças. Quando a gente pensa em adoração, a gente sempre envolve música, mesmo quem não saiba muito cantar ou tocar alguma coisa, a gente sempre pode cantarolar alguma coisa. Então a gente sempre está muito ligado a isso. Então é o que a gente vai estudar um pouquinho ao longo desses domingos. E hoje o primeiro cântico então está lá em Lucas capítulo 1. E eu vou ler nessa versão que está aí na projeção, é um pouquinho diferente da que vocês têm, mas dá para seguir tranquilo. Lucas 1, de 39 a 45, diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Palavras do Senhor. Então, se o Natal é a festa do cântico e da música, por que e como nós devemos cantar? Por quê e como? Já parou para pensar nisso? E graças a Deus que nós não estamos sem direção, né? A Lucas, né, o historiador inspirado por Deus aqui, ele deixa para a gente o registro para a Igreja de Cristo, e ele deixa para a gente aqui os 5 primeiros cânticos da igreja, que são os cânticos de Natal. E além de eles nos ensinarem como cantar, ele vem informar para a gente o conteúdo da nossa fé e vem trazer alegria aos nossos corações. E aí, quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente começa a ver, então, essa beleza nos cânticos de Natal. E por quê? Não sei se você reparou no título, Beatitude, o cântico de Isabel. Os 5 cânticos de Natal, que são os 5 que estão no Evangelho de Lucas, não sei se você já ouviu, mas eu tenho certeza que não é estranho para você esses termos. Beatitude, que é o cântico de Isabel. Magnificar, que é o cântico de Maria. Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Glória in excelso Deo, o cântico dos anjos. E Nunc Dimittus, o cântico de Simeão. Provavelmente você já ouviu algum desses termos em algum lugar. Se você gosta de coral, tem mais certeza ainda, porque Natal é quando canta esses hinos. Se você gosta de música clássica, então, se você não viu nenhuma música com esses títulos, tem alguma coisa errada. Mas o fato é que os cânticos, por que então está em latim se o texto original é escrito em grego? E a gente fala português. Que bagunça é essa? Vamos lá. Na verdade, o título em latim corresponde à primeira palavra de cada cântico na tradução da Vulgata Latina.
que é a Bíblia traduzida para o latim. Eu estava brincando antes do culto, eu só não dei o spoiler do sermão, mas é que nem o de Horaci, ele manda os hinos para mim assim. Ele manda a primeira frase do hino, depois tem que ficar procurando. Aí o nome geralmente não é aquele. Mas assim, os cânticos de Natal é a primeira frase, então, em latim, então o beatitude aqui de Isabel é bem-aventurada, bendita, feliz. O magnificar é magnífica, né? Exalta, engrandece essa ideia. O benedictus é bendito, louvado. Os anjos dizem glória em excelso Dio, glória a Deus nas alturas, né? E o Simeão nundictus, né? Agora despeça em paz o teu servo. Então essa é a ideia. Então é o comecinho, né, em latim, então da tradução do texto que a gente tem aqui, traduzido para o latim, que a gente chama de Vulgata. Então vamos então ao primeiro cântico de Natal, né? O primeiro cântico de Natal da história não foi entoado por Maria, nem pelos anjos, mas por Isabel, a sua parenta, né? Então muitos, porém, não consideram esse um cântico de Natal, né? Às vezes acaba ficando meio esquecido. Muitos não dão valor. Na nossa tradução protestante tem até um pouco de dificuldade teológica com esse texto, porque alguns vão entender que esse texto defende uma adoração a Maria, tá? Ou algo desse tipo. Então exclui ele, né? Faz essa leitura e não deixa ele para lá. Então, apesar desse problema, que pode ser um problema teológico, né, apresentado, que tem até alguma fundamentação, a gente não pode excluir ele da nossa reflexão, porque ele traz para a gente muita direção de Deus e algumas coisas interessantes para nós entendermos o primeiro Natal e também para a gente fazer uma leitura correta, porque Isabel não está adorando Maria aqui. É importante a gente ter essa concepção. Então o cântico de Isabel nos ensina sobre algumas coisas importantes. Primeiro, o valor da comunhão. Segundo, a virtude do coração e a intensidade da canção. Vamos lá, olha só, o valor da comunhão. O contexto que esse cântico foi entoado revela pra gente, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o valor da comunhão. Porque são duas ações especiais que são produzidas pela comunhão entre Maria e Isabel. É produzido aqui nessa comunhão estímulo e encorajamento. O encorajamento de Isabel, quando ela ouviu que ficaria grávida, Maria, por um instante, ela hesitou. Porque o anjo assegurou que ela ficaria grávida, que seria obra do Espírito Santo, e que um desses sinais dessa verdade seria que a sua parenta Isabel, avançada já em idade, também daria luz a um filho, e que ela já estava no 6º mês de gestação. E Maria, ela contaria, muito provavelmente aqui, quando o anjo falou com ela, entre 14 e 16 anos, no máximo, tá? Era uma tradição da época, então ela estava aguardando o casamento de José. Pode parecer um pouco estranho pra gente, mas levando em consideração que as pessoas também morriam jovens, uma média aí de 40, 50 anos, né? Tá dentro do bojo de toda essa realidade. E olha para mim, olha bem para esse texto. Seria necessário não um milagre só, mas 2. Maria não era casada. Maria não tinha ainda relacionamento com seu marido e ela estava, então Deus deixa claro que é o poder do Espírito Santo. E o segundo milagre, Isabel. Ela era estéril e ela era idosa. Muito provavelmente mais de 50 anos. O que hoje também a gente pode ver claramente na ciência que existe toda uma dificuldade para a mulher engravidar. Então são 2 milagres, não é apenas um, são 2. Porque o anjo disse para Maria que ela engravidaria e que Isabel também. São 2 milagres. Então Maria, ao invés dela enfrentar isso com incredulidade e até se deixar bater pelo medo, ela partiu em busca de encorajamento. Porque quando ela entra na casa de Zacarias, Maria vê Isabel,
grata constatação. Ela está vendo a confirmação do que Deus falou para ela. Agora ela já não está mais hesitando, ela já não tem mais dúvida. Se Deus fez um milagre com Isabel, o que ele vai fazer comigo? Se ele diz que vai fazer, ele vai. Acabou. Então, Isabel, que ainda não tinha ouvido falar nem da gravidez da Maria, ninguém sabia. Mas o que acontece? O Espírito Santo revela para Isabel que Maria já está grávida. Nem Maria ainda tinha consciência disso plenamente, né? Então ela nem abre a boca para falar. Isabel já sauda ela com um cântico e uma profecia de encorajamento. Olha aí no 42. Em alta voz exclama: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Maria é encorajada pela comunhão. Segundo, olha o estímulo de Maria. Além de encorajar Maria, essa comunhão fortalece também Isabel. Estimula Isabel, porque Isabel já é avançada de idade. Essa comunhão aí fortalece nela e dá certeza para ela de tudo que vem pela frente. Quando ela se enche do Espírito Santo e começa a falar com cânticos, com hinos, com salmos, ela se fortalece também nessa caminhada. Dá certeza que ela não está sozinha. Que a mãe daquele que será o seu Salvador está ali com ela também. Então, diante disso, a gente deve pensar e ver, olha, como é importante a gente ter o nosso tempo a sós com Deus. Maria teve o tempo a sós com Deus, Isabel também, mas agora é a hora da comunhão, agora é a hora de estar junto, de se fortalecer. Uma fortalece a outra. Uma caminha agora falando para a outra de quem Deus é, do que Ele faz, tendo a certeza que o milagre aconteceu. Ambas compartilham a bênção, né? Então, é interessante porque Cristo no outro, né? No caso de Maria, a palavra santa da boca do irmão é meio de graça, com o poder de derramar em nós, como derramou em Isabel, que é o Espírito Santo, que nos estimula a continuar. E nesse sentido, a gente pensa no cântico do Natal, que o cântico do Natal, que quando a gente celebra o Natal, que é época de alegria, de festa mesmo, nos estimule uns aos outros a palavras de encorajamento, a dar valor para a comunhão. Eu não sei se você já pensou nisso, mas é gostoso comemorar o Natal sozinho em casa? Sentado só você na mesa. É Natal. É a alegria da comunhão, do convívio, do estar junto, de encorajar o outro. Segundo, olha que a virtude do coração, além da comunhão, então, fortalecedora, estimulante, o cântico de Isabel mostra pra gente a virtude do coração do adorador. Porque, só consegue adorar verdadeiramente quem, pelo agir do Espírito Santo, aprendeu a deixar de olhar para si mesmo, passando a olhar para Deus no céu, para a obra de Cristo na vida do outro aqui na terra. Porque, olha, eu não sei se você parou para pensar, mas esse cântico, esse encontro, essas duas parentes, faz a gente ver isso. Porque Isabel, em momento algum, fala dela mesma. Nenhum momento. Isabel só falou de Cristo e da alegria de ver a graça de Deus agindo na vida de Maria. Ela se alegrou com Maria e ela também estava vivendo um milagre, algo inusitado, mas ela estava alegre e feliz por causa da obra que Deus estava fazendo na vida de Maria. Então, olha só, Isabel era mais velha, mas a sua atenção estava na jovem Maria. Isabel, ela tinha sido estéril a sua vida toda, mas a sua alegria estava na gravidez de Maria, que era jovem, que aos olhos das outras pessoas não tinha milagre nenhum. Esperava-se que uma jovem ficasse grávida quando contraísse casamento, simples assim. Isabel, ela tinha um menino saltando dentro do ventre dela, mas ela estava dando importância para o fruto do ventre de Maria. Ela estava feliz com Maria. Que lição de humildade para a gente. Que lição de humildade. A minha oração é que a gente possa realmente se esvaziar de nós mesmos,
permitindo que o Senhor encha, né, do Espírito, para a gente conseguir olhar para Deus e para Cristo no outro, sendo formado no outro e se alegrar com o outro. Porque é quando a gente é capaz de se alegrar com o outro é que a gente tem certeza que a gente está indo pelo caminho mais parecido com Cristo. Porque Cristo faz com que a gente possa realmente ser melhores adoradores, né? Cantando em espírito e em verdade. Nós realmente seremos também melhores servos, porque atuantes na igreja e no reino, onde nós estivermos, e também seremos melhores evangelistas, melhores discipuladores, seremos melhores contribuintes também, dizimistas, daremos as melhores ofertas, seremos melhores cristãos. Quando a gente aprende a realmente se esvaziar de nós mesmos e deixar o Espírito Santo nos encher e se alegrar com o outro. Porque chorar com o outro é fácil. Mas um teste para a gente saber um pouco do nosso caráter é ver o outro melhor que a gente e se alegrar com aquela pessoa e ficar feliz por ela e não sentir inveja. Porque a gente é ser humano, o pecado que habita em nós faz a gente ir muitas vezes para esse lado. E por fim, a intensidade da canção. Isabel canta com toda a força dos seus pulmões, não é uma coisinha assim, não. Ela solta aquele agudo estridente, sabe? Aquele soprano invejável. É essa ideia, ela canta mesmo. Olha aí, bendita é você, bendita é o fruto do seu ventre. E aí ele vai, né? Da onde vem tanta força para cantar? Porque Maria estava ali na frente dela. Porque Maria, não, é Jesus, é Jesus. Ela se alegra porque o Salvador está ali, mesmo ela é uma sementinha. Então, primeiramente, o reconhecimento de que Jesus era o Salvador. Segundo, o reconhecimento de que Maria havia entregado totalmente a sua vida por aquela causa. Por isso ela era bendita entre as mulheres, não porque era santa, não porque ela era melhor que as outras, não, mas porque ela se entregou, porque ela permitiu-se, não porque Maria era divina, não porque ela havia gerado Deus, não é isso. Ela era simplesmente a portadora das boas novas de grande alegria. Como eu, como você, podemos ser na vida de outras pessoas. Cristo é o centro. Então, ser portadora de Cristo fazia de Maria uma bênção, fazia dela bem-aventurada. E por isso eu e você também podemos ser bem-aventurados aonde nós estivermos. Você tem carregado essa boa nova com você? Tem dado altos sopranos invejáveis? Enfim, ser portadora de Cristo fazia dela uma bênção. Ser portador de Cristo nos faz ser uma bênção. Quando Cristo se torna o centro das nossas vidas, nós cantamos também uma intensidade que Isabel, a gente louva a Deus, a gente engrandece, a gente se alegra. Maria foi chamada de bendita, de bem-aventurada, de feliz, não porque ela era divina, não porque ela tivesse dado a luz a Deus, mas porque ela submeteu-se ao plano de Deus para a vida dela, permitindo trazer em si o Salvador. Você pode provar a mesma coisa que ela, cada um de nós. Que a gente possa deixar o nosso coração realmente entregue, a nossa vida entregue. Que a gente nunca se esqueça disso. Que a gente possa aprender com esse cântico o valor da comunhão, a virtude do coração, que a gente possa se encorajar uns aos outros sempre, que a gente possa repartir, que a gente possa sempre ser intenso nas nossas canções, como Isabel foi, que realmente existe intensidade na nossa fé, que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus, amém?